Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Atrasei aqui 1 minuto, né, por problemas técnicos, né, que pode acontecer. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui para falar hoje dessa live de honorários que eu combinei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Michel Skostek, sou advogado, né, especializado em advocacia preventiva trabalhista e tenho escritório em Porto Alegre. Então, para quem não me conhece, o meu objetivo atualmente é ajudar outros advogados a alavancarem suas carreiras no meio jurídico, né, para poder chegar ao tão sonhado sucesso na advocacia, né, resultados satisfatórios na advocacia. E para isso, hoje, com toda a dificuldade que se vê no mercado, o meu objetivo, o meu projeto é ajudar esses advogados iniciantes, ou esses advogados que ainda não tiveram resultado, para poder empreender e acreditar, na verdade, na advocacia, né, que é um mercado tão vasto e um mercado tão competitivo que é. E o assunto de hoje que eu vou falar é sobre honorários recorrentes extrajudiciais, né? Vou iniciar contando um pouco da minha história, um pouco de como tudo começou e quando que realmente eu senti necessidade de parar e mudar a estratégia do escritório, né? Até pela necessidade. Como eu falei os detalhes nas histórias aqui, foi por necessidade que eu busquei a atuação preventiva, que eu busquei o extrajudicial. E aí, consequentemente, para poder sustentar a advocacia, sustentar a minha advocacia, sustentar o meu início de carreira. Então eu comecei como todo advogado, né, tentando, com toda dificuldade, sem ter nenhum nome reconhecido, digamos assim, no meio jurídico, sem ter escritório, até mesmo sem ter OAB, né? Então eu comecei em 2012 a advogar, no final de 2012 nem a carteira da OAB eu tinha, né? E aí eu me aliei com um parceiro que tinha e logo em seguida, em 2013, eu acabei me habilitando para exercer a advocacia. Mas isso não me bloqueou, isso não me travou naquela época, né? A única coisa que me travava naquela época era justamente a parte financeira, como é com todos, né? Volto a dizer, eu comecei do absoluto zero, não tinha familiares na advocacia, eu não tinha ninguém para indicar, não tinha contato que pudesse me colocar na advocacia, e eu entrei realmente de teimoso, que é o que realmente a gente tem que ser, insistente, né? Falar insistente, que é uma das coisas que eu ensino para o meu filho é ser insistente, mesmo quando ele não pode fazer algo, ele deve insistir e tentar fazer algo. Então isso me acompanhou, né, por alguns meses, a essa necessidade de ter uma renda, de ter um faturamento no escritório, né? Como eu falei já para alguns aqui, a única coisa que eu tinha era uma pequena sala que a gente conseguiu alugar na época, eu e esse meu parceiro, e o que eu tinha que fazer era o quê? Captar cliente. E como é que eu ia fazer isso? Diante de tantos paradigmas da advocacia, diante de tantas limitações que te colocam na tua cabeça, desde lá de trás, dentro da faculdade, não te ensinam a fazer isso, né? Que eu já falei sobre o que a faculdade não te ensina, e ainda vou falar, acho que talvez para a vida toda, tomara que não, que as faculdades mudem, né? Deixem de ter essa ficção jurídica e passe a tratar da realidade que o advogado enfrenta no dia a dia. E aí, como todo advogado, eu comecei a pesquisar dentro da minha própria agenda de telefone, contatos e a ligar, né? E comecei aí com essa captação, a ligar, pedir indicações, a falar comunicar para todo mundo que eu estava hoje advogando, que eu estava naquela época advogando. Então eu deixei de ser o Michel do comercial, de algumas empresas que eu trabalhei, para ser advogado. E aí eu logo identifiquei que naquele momento eu não podia deixar de ter essa veia comercial. Logo em seguida eu comecei a notar que a advocacia era vender. A advocacia era ter comercial, porque eu pensava o seguinte, bom, se toda empresa precisa vender para sobreviver e para ter faturamento, né, toda empresa tem que vender, independente do que seja, ou prestação de serviço, ou produto em si, eu logo identifiquei, eu preciso me comunicar, eu preciso trocar ideia. E é esse o caminho que eu quero passar para vocês aqui. Vocês têm que iniciar a advocacia, ou se não está tendo resultado, ir atrás daquilo que você quer. E aí eu comecei a buscar pessoas, né, pessoas físicas, até porque eu não tinha contato com empresas ainda, eu não tinha grandes relações, comecei a contatar com pessoas físicas e aí comecei a construir a minha carteira de clientes. Mas, como volto a dizer, como todo advogado, começa, na verdade eu trabalhista, começa com ações de reclamante,
porque é aquilo que aparece, a pessoa física está muito mais próxima, tem um amigo, tem um tio, tem um colega, e eu comecei a me comunicar, comecei a ir a eventos, e esse formato que eu quero passar para vocês, ele é instintivo, no meu caso. A necessidade me levou a procurar os eventos, claro, tudo aquilo que fosse de graça ou que tivesse um valor baixíssimo, porque eu não tinha dinheiro para isso. Então a gente começa a ir nos eventos, começa a participar de algumas coisas, começa a ir em aniversário, né? Aqueles aniversários que tu não queria ir, tu começa a ir. E justamente para quê? Para tu te relacionar e dizer, hoje eu sou advogado. Então naquela época eu dizia que eu era advogado trabalhista. Então o cara já sabia que se ele tivesse um problema trabalhista, ele devia trazer. Ex-colegas de empresa, de banco, que eu trabalhei em banco, ex-colegas de outras empresas que eu trabalhei, foram me procurando, amigos, primos. E eu comecei e disse, agora eu tô rico, vou ficar rico, agora eu vou ter sucesso total. E aí começa a vir a realidade. Qual a realidade? A realidade, além de ter começado do zero, sem dinheiro, sem sobrenome famoso, sem nada, eu me vi já com alguns clientes, mas com clientes que não me traziam os honorários imediatos. Ou seja, os clientes que não traziam o honorário que me sustentasse no dia a dia. O cliente que me trouxesse o pão de cada dia. Eu sempre falo que é o pão de cada dia. Eu não tinha isso, né? E aí eu comecei a me deparar com isso. Eu preciso, de alguma forma, trazer um novo formato para dentro dessa advocacia que eu iniciei aqui para eu poder me sustentar. E aí foi quando eu comecei a ter essa ideia de ir em busca de um trabalho extrajudicial. Eu logo pensei, olha, eu preciso ir em busca extrajudicial, porque o judicial eu já estava encaminhando, algumas ações inclusive cíveis, mas eu precisava buscar algo que fosse recorrente, algo que fosse mensal. Tu buscava estabilidade? Não, se eu tivesse buscado estabilidade, nem na empresa que eu estava eu tinha. Então apenas eu tinha um salário e era por comissão, porque eu nunca gostei de trabalhar com salário fixo, mesmo sendo CLT, que eu fui muito pouco. Olhar minha carteira de trabalho, não tem quase nada lá, e eu tenho o maior orgulho disso. Então eu comecei a procurar possibilidades e a pensar em possibilidades de ter os honorários recorrentes. E aí eu comecei a atacar para tudo que é lado, né? Eu comecei a oferecer para as pessoas contratos, análise de contratos de locação, análise de contratos de fornecedor, análise de tudo que era contrato, tudo que era extrajudicial. Eu estava começando a pesquisar isso para buscar essa minha remuneração, digamos assim, variável, mensal, mas que fosse uma remuneração provisória, né? Essa era a minha cabeça no momento, uma remuneração provisória. Como a minha especialidade, na verdade a minha tendência era direito do trabalho, eu comecei aí a ter a ideia de prospectar, me relacionar com empresas. Eu digo, mas como que eu vou fazer isso, né? Eu não tenho relação, eu não sou da alta sociedade, eu não tenho relações de pessoas que possam me trazer isso. E aí eu comecei a buscar parcerias, comecei a buscar contatos, comecei a ligar para contatos e comecei a ligar para algumas empresas. Mas mesmo assim ainda faltava algo que eu pudesse oferecer de fato, porque advogado praticamente todos já tinham, e eu não conseguia desenvolver isso naquele momento. E aí eu disse assim, bom, eu gosto da área trabalhista, eu já tenho alguns clientes trabalhista, eu conheço a matéria, eu sou especialista nisso, então eu preciso criar algo. E aí nesse momento, fazendo essas relações, eu fui sendo indicado por pessoas e fui começando a fazer os extrajudiciais. E aí começou a aparecer as coisas, começou a aparecer as pessoas, começou a aparecer as pessoas me indicando, começou a aparecer por quê? Porque eu me relacionei, eu me comuniquei, eu fui atrás daquilo que eu buscava até mesmo pela necessidade. Então eu sempre digo que a necessidade é um grande aliado, né? Que faz tu esquecer a vergonha, que faz tu esquecer a timidez, que faz tu esquecer qualquer empecilho que possa estar entre você e o teu sustento, né? A tua vida financeira. E aí eu comecei a fazer isso. E logo em seguida eu pensei, como a gente sempre via e sempre acompanhava outros advogados fazendo contencioso, fazendo processos judiciais, eu resolvi, no meu caso, depois eu vou dar outros exemplos aqui que pode ser feito a advocacia extrajudicial e ganhar honorários recorrentes, mas no meu caso eu escolhi a advocacia preventiva trabalhista. Na verdade, na época não tinha o termo ainda, esse termo, né, não foi criado, esse termo já existia, mas
a princípio não se usava o direito consultivo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar coisas que eu pudesse oferecer diferente dos outros advogados, né? Eu comecei a direcionar, digo, bom, se eles todos fazem contencioso e fico esperando o processo chegar, aquele advogado tem um contato daquela empresa, ou conhece o gerente, ou conhece o RH, eu preciso fazer algo diferente. E aí foi quando eu pensei, né, e quando eu criei instintivamente, de uma forma que até hoje eu corrijo essa forma de trabalhar a cada cliente que vem, até porque são ramos diferentes, eu criei a Advocacia Preventiva Trabalhista, né, que é o quê? Que é proteger e antecipar o passo do empresário para que ele não gere passivo, para que ele não tenha problemas trabalhistas no futuro, porque hoje não, na verdade sempre foi, o direito do trabalho principal, é como se fosse o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa para ter débito e para ter problema futuro. E aí eu comecei a compor isso de uma forma totalmente amadora, hoje eu profissionalizei isso, mas totalmente amadora. E eu explicava isso para as outras pessoas e todo mundo, na verdade, achava que isso era... cara, quem que vai pagar, quem que vai enxergar valor nisso? Quem que vai achar que tu vai mudar a vida dele com isso, né? Até outros colegas me falaram, Michel, tu tem que dizer quanto de dinheiro tu vai trazer para ele. E aí eu fui aprendendo com essas críticas, né, e com essas dicas que as pessoas foram me dando. Isso nunca me desanimou, pelo contrário, isso só me motivou. E aí eu comecei a dizer, não, realmente a abordagem tem que ser diferente. E aí eu comecei a abordar de como ele conseguiria, né, o empregador ou o empresário, pequeno empresário, que foi na época que eu tive contato, foi com pequenos empresários, né, como que ele podia enxergar valor no trabalho preventivo para que ele pudesse achar que isso não era custo e sim investimento, né? E aí eu comecei a construir isso e passei de provisório aos poucos virar como renda principal do escritório, né? Aí eu já contei a parte final. Eu tenho já a Jéssica aqui. Oi, Jéssica, tudo bem? Tem uma pergunta. Quantos anos faz, Michel, que tu focou na advocacia preventiva? Jéssica, a partir de 2016, quando começou a... Boa pergunta, obrigado. A partir de 2016, quando começou a história da reforma trabalhista, eu vi uma oportunidade ali. Eu vi uma oportunidade que os outros advogados, eles não... Primeiro, alguns não estavam informados, que até hoje não estão, advogados. Segundo, que aquilo era mais trabalhoso para eles. Eles já tinham um contrato, já tinham aquela conta, para aquilo para ele era mais trabalhoso. E aí eu tive essa ideia, eu digo, olha, com a reforma trabalhista, eu tenho certeza que tem muitos empresários, como até hoje tem, é menos, mas tem, muitos empresários que não sabem das alterações. E que essas alterações, inclusive, pode trazer valor para ele. Pode trazer valor financeiro, ou seja, uma redução na folha, né? Eu já dei alguns exemplos aqui de verbas que saíram da integração do salário com a reforma trabalhista, o banco de horas que agora pode ser feito por acordo individual de até 6 meses, várias mudanças que aconteceram, por exemplo, pedidos que tinham na Justiça do Trabalho, como as pessoas cobravam lavar o uniforme, quando levavam o uniforme para casa tivesse que lavar, isso era por conta do empregador, isso mudou com a reforma. Desde que não seja um produto especial, é o empregado que se responsabiliza por estar com o uniforme limpo, desde que use somente o sabão normal e não tenha outro produto que seja específico. Então, vários pontos da reforma trabalhista, eu peguei toda a reforma trabalhista, né, e comecei a analisar ponto a ponto e fui botando as principais mudanças. E aí eu comecei realmente a captar o cliente com essa visão, com esse discurso, dizendo que ele poderia ter uma vantagem tanto na redução de passivo quanto na diminuição da sua folha de pagamento dentro da legislação. E aí o cara se assustava quando eu falava, tu vai reduzir minha folha de pagamento? Eu digo, pode ser que sim. A gente precisa primeiro analisar. E aí eu comecei a entabular alguns métodos, né, que a gente vai passar por aqui, que esse é o meu projeto, né, alguns métodos de análise de documentos para que eu pudesse verificar se ele estivesse pagando a mais ou estivesse pagando a menos e gerando passivo. E aí eu dizia para ele, normalmente o cara dizia, eu perdi 90 mil numa ação trabalhista, Michel, isso é um absurdo. Eu digo, pois é, se tu tivesse pago R$2.000 por mês, tu teria te protegido de todas essas ações, porque eu te diria qual é o caminho certo a fazer e tu não estaria pagando isso hoje. Então essa mentalidade é que eu comecei a incorporar em mim, e aí eu começo falando que a gente precisa começar dentro de nós a mudança para depois influenciar o outro, né? Não adianta você não acreditar no seu produto, você não acreditar no trabalho que você faz e no resultado que você traz.
né? Eu converso com muitos advogados aqui, com advogados que são meus colegas e advogados que até hoje, atualmente fazem o mesmo trabalho que eu, que é o preventivo trabalhista, e a principal motivo da timidez ou da vergonha de oferecer é justamente não acreditar no seu próprio trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no seu trabalho e que ele vai trazer resultado, né? Então, essa foi a forma que eu encontrei de fazer os honorários, de começar a construir os honorários recorrentes. E isso começou a ter uma proporção aonde eu vi que, bom, isso aqui não é mais provisório, gente. Isso aqui pode ser a principal renda do escritório ou uma das principais rendas do escritório, porque eu continuava dando assessoria judicial, eu continuava fazendo os processos judiciais. Mas aí eu comecei a ver, bom, enquanto esse processo lá vai tramitando, eu acabo vindo e trabalhando no preventivo para gerar honorários recorrentes. E aí eu comecei a agregar as pessoas, que começou a ficar um trabalho maior, e aí a gente comecei a fazer a parceria, como eu tenho até hoje, com os associados, com os sócios que a gente tem, e que a gente reparte todo o mesmo bolo. Tá? Deixa eu ver aqui, a Jéssica, preciso compartilhar, já que despertei para esse lado, com o teu apoio. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado. Fui fechar um contrato em uma empresa de 40 funcionários, que atendia já no judicial, e como ser uma pequena cidade bem interiorana. Eu fui fechar um contrato em uma empresa de 40 funcionários que atendia. Veio um advogado de fora e ofereceu a consultoria por R$5 mensais para cada contrato de trabalho. Aí, Jéssica, aí neste caso, agora entendi, veio um advogado de fora e ofereceu R$5 mensais para contratos de trabalho. Aí, na verdade, eu te digo assim, ó, uma coisa é tu oferecer um trabalho de qualidade, né? Um trabalho de que realmente tu vai entregar um resultado e para isso tem um custo. Essa precificação eu vou ensinar vocês também a fazer e na sequência desse meu projeto a gente vai ensinar a precificar as questões preventivas, né? De acordo com a quantidade de funcionários, de acordo com o cargo, isso aí a gente vai passando com o tempo. Mas aí, se a empresa enxerga que a importância da empresa dela, né? Vale R$5 por contrato de trabalho, aí é a hora de realmente, Jéssica, eu te aconselho a tu te retirar, né, da empresa e procurar alguém que realmente vai valorizar. Eu não sei se a empresa aceitou a proposta do outro advogado ou não, né? Porque o trabalho tem que ser valorizado, o trabalho tem que ser diferenciado. E para ser valorizado, você tem que valorizar ele primeiro. Então, é inadmissível R$5 por contrato de trabalho, né? O que você pode fazer é um valor fixo mensal e isso ir aumentando de acordo com as possibilidades que tu vai encontrando, a redução de passivo, a redução de folha de pagamento. Agora, não cobrar um valor de R$5 por contrato de trabalho, então é complicado. Agora, se tu acha, deixa eu ver, 5 vezes 40, isso vai dar R$200 por mês. Eu te aconselharia a não fechar, né? Óbvio, a não nem cotar preço com essa empresa, porque se ela não enxerga o valor no teu trabalho, por preço ela pega, por preço ela larga, né? Então eu acho que a gente tem que primeiramente valorizar, Jéssica, o trabalho da gente. Tu é uma pessoa que eu conheço já por aqui, te agradeço muito pelo que acompanha minhas lives sempre. A gente já trocou ideia fora das lives, né? A gente já trocou ideia mesmo que por vídeo, e a gente tem aí projetos pela frente. Então eu acho que primeiro tu tem que mostrar o valor para a empresa, né? Para ela saber que aquilo é um investimento. E R$5 por contrato de trabalho não vai ser investimento, porque com certeza, ou quase que absoluta certeza, não vai ter o resultado desejado. Ninguém trabalha por R$200 por mês, principalmente advogado, com todo o tempo que tu investiu, toda a estrutura que eu sei que tu tens, né, para trabalhar. Ninguém vai trabalhar por R$200 por mês para atender 40 funcionários. Na verdade, é isso que eu falo. Você precisa confiar no seu trabalho, você precisa saber o valor que ele tem, saber precificar ele e dizer para o cliente, claro, uma redução, um acordo, um desconto, isso é normal nas negociações. Agora, fazer isso, banalizar a advocacia com R$5 por contrato de trabalho, aí não tem como nem competir com esse advogado. Fechou comigo, precificar tudo no aguardo. Fechou comigo, já estava indo embora indignada. Jamais fico dormindo em casa. É isso aí. Então fechou comigo. Então a empresa fechou contigo, é isso? Então que maravilha. Para te ver como então eles acabaram vendo que R$200 é assim, ó.
Porque existe também a questão das empresas e dos gatilhos mentais das pessoas de que tudo que é muito barato há de se desconfiar, né? Isso é em qualquer coisa, em qualquer produto, em qualquer serviço. Quando tu cobra muito barato, tu tem que desconfiar. E aí quando tu argumenta, quer ver como tu quebra a objeção desse cliente? Olha, se eu te cobrar R$200, eu vou estar sendo injusto comigo, contigo e com os outros clientes que eu tenho, que pagam mais. Só que eu preciso te mostrar qual é o resultado que eu tenho para ver que vale muito mais do que R$200 por mês. O retorno que eu vou te trazer e a orientação que tu terás mensalmente, ou diariamente, ou semanalmente, ou o projeto que eu vou aplicar de compliance dentro da tua empresa, tu vai ver que daqui quando tu tiver 40, quando tu tiver 100, tu vai estar bem estruturado e o teu passivo vai ser quase nada. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que enfrentar na advocacia e isso é mais um obstáculo diante de todos que a gente possui, né? Que é o quê? Que é a concorrência, que é a precificação, que é em tu oferecer o trabalho e ter o resultado e mostrar o resultado para o cliente, né? Às vezes a gente vocês não pensem que eu também às vezes não repenso o meu trabalho, não repenso a minha estratégia, não repenso os defeitos que possam acontecer e as dificuldades que eu possa passar. Só que eu enfrento isso de cabeça erguida. Eu, quando recebo uma crítica de algum cliente, a primeira coisa que eu tento fazer é melhorar e rever aquilo que eu não fiz de tão certo ou que eu não fiz de tão correto daquilo que eu ofereci. Agora, o mínimo que você tem que ter é uma consideração do cliente para ele poder te falar isso, poder te avisar isso e você poder corrigir a tempo. Até porque quando se cresce, também tem outras pessoas que fazem em conjunto com você. Então você precisa ter essa organização e essa gestão dessas pessoas para que você possa ter ao seu lado pessoas proativas. Então, a principal característica que eu volto a falar isso é que você tem que acreditar no seu trabalho. Você tem que acreditar no seu potencial, nas coisas que você oferece para os seus clientes e não tem que dar bola para preço dos outros ou para que o outro vai falar ou para que o outro vai dizer. Porque o que fala para você não é o valor, não é o seu sobrenome, não é nada. É o resultado que tu gera. E aí, voltando em falar de honorários recorrentes, e aí eu comecei a gerar honorários recorrentes. E comecei a descobrir que não era só o trabalhista que podia te gerar, que o cível também podia me gerar, né? E aí hoje eu fecho contratos, normalmente trabalhista, e a empresa logo em seguida vem no cível, porque teve um problema comercialmente, teve um problema com o seu fornecedor, teve um problema de comprar algo, teve um problema de negociação. Aí eu começo a atender até os donos das empresas nas questões particulares. E para isso tu precifica também, na questão cível. Então tu passa a ser uma referência quando tu traz o resultado. E aí tu começa a gerar honorários recorrentes. Eu tenho aqui agora na pandemia 2 ou 3 clientes nossos aqui aumentaram a conta mensal. Tiraram só o preventivo trabalhista e colocaram o cível. Uma das empresas aqui já era minha cliente há algum tempo e disse: Michel, tu faz o cível também preventivo. Então eu preciso que tu ajeite os documentos, as ordens de serviço que eu emito aqui para os meus clientes, as propostas, como que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, para vocês verem que há oportunidade em qualquer lugar para gerar honorários recorrentes. Imobiliário, direito imobiliário. Eu tenho uma colega aqui que inclusive trabalhou comigo lá no início, ela sabe quem é, enfim, e até posso falar que a doutora Morgana, ela trabalhou comigo lá no início, quando ela se formou também, ela trabalhou comigo e depois ela saiu e abriu seu próprio escritório. E hoje ela é uma das referências na rede região metropolitana aqui, em Porto Alegre, no direito imobiliário. E sabe como é que ela gera honorários recorrentes? Ela trabalha para imobiliárias. Ela auxilia as imobiliárias a fazerem contratos mais seguros, a fazerem negociações mais seguras e orienta as imobiliárias. Eu vejo ela várias vezes em muitas imobiliárias da região fazendo isso. Ela, se não me engano, ela tem um sócio. Então, olha como ela não espera pelo judicial. Ela foi fazer o seguinte, ela foi fazer o quê? Gerar honorários recorrentes. Direito imobiliário. Né? Você pode gerar isso através de corretores, você pode ir através de imobiliária que faça venda, não só de locação, que faça venda, auxiliar a imobiliária ou até mesmo começar a construir conteúdo pela rede social que você auxilia pessoas físicas a fazer contratos de compra e venda, contratos de locação. Eu já vi várias pessoas procurarem o escritório aqui, o nosso escritório, com contratos já feitos e querendo que a gente resolva. Na verdade, pessoal, as pessoas têm que fazer essa análise um passo antes. Então eu estou saindo da minha esfera trabalhista e estou indo para outra área que a gente possui no escritório e que de uma certa forma a gente tem o responsável pela área, mas que de certa forma passa pela minha gestão. Ou seja, são os contratos que a gente faz, com pessoa física faz com imobiliária, por temporada, por locação, residencial, comercial, compra e venda, né? Contratos de promessa de compra e venda.
Então tudo isso, de temporada, de veraneio, então tudo isso engloba honorários ou recorrentes, porque aquilo tu cobra na hora, tu cobra a assessoria, e daqui a pouco se tu pega uma imobiliária, tu começa, normalmente imobiliárias menores não tem um jurídico interno, então você começa a ser o jurídico externo da imobiliária e você começa a dar esse apoio, e enquanto a prestação, você vai fazer o pagamento, você vai fazer a cobrança dos honorários recorrentes. Então existem outros exemplos, eu anotei aqui, direito tributário, por exemplo, tenho vários colegas aqui, inclusive parceiros de trabalho que fazem o direito tributário, honorários recorrentes como? Quando ele descobre em alguma tese ou em alguma revisão fiscal um desconto ou a busca do crédito para a empresa, ele acaba cobrando um valor percentual mensal daquilo que o cliente está se apropriando de débito ou de crédito, enfim, claro que tributário é bem mais complexo, precisa ter uma responsabilidade grande também, assim como o trabalhista, assim como outro imobiliário, para que você não gere, em vez de estar gerando benefício para um cliente agora, não gere passivo no futuro, passivo tributário, fiscal para ele no futuro. Mas é uma forma de você gerar honorários recorrentes. Você faz o estudo, a análise tributária e diz para ele onde ele está pagando errado, ou está pagando a mais ou a menos, e que ele pode, com alguma nova lei, porque direito tributário é que nem é hoje o direito do trabalho, quase que muda diariamente. Então o que a pessoa faz? Orienta o empresário, orienta o setor fiscal da empresa, independente de qual é o tamanho, orienta o dono da empresa a pagar a menos ou a pagar aquilo que não está pagando, evitando o passivo. Então isso é mais uma forma de gerar honorários recorrentes. Ambiental, que é uma área muito em voga, é uma área que tem muito espaço, que é o direito ambiental. Não entendo nada de direito ambiental, mas entendo de como gerar um negócio, como construir um negócio para oferecer e para publicar e conteúdo para você captar os clientes, certo? Você tem que criar na sua rede social, escolher uma área de atuação, que é o que eu sempre falo, e oferecer isso através da rede, através dos seus contatos, através de rede, através de uma lista de transmissão no WhatsApp, através de captação ativa que você faz dos seus clientes, e aqui eu faço mesmo, eu falo isso, entende? Saber como que você pode ajudar. Direito ambiental é uma área para empresas que querem se instalar, para empresas que têm algum problema ambiental dentro da empresa, então você pode fazer um contrato de honorários recorrentes para orientação ambiental. Né? Ou projetos, né? Eu tenho aqui projetos da minha assessoria preventiva trabalhista que às vezes a pessoa, e agora hoje de manhã eu tive uma reunião com um cliente, que é um cliente até bem grande, assim, um tamanho, pode-se dizer uma empresa grande aqui no Vale dos Sinos, que contratou o nosso trabalho apenas para fazer um problema que ele tinha lá trabalhista, de determinado cargo, que estava gerando, inclusive ele tinha tomado aí notificações, né, infrações, ele tinha cometido infrações e o Ministério Público do Trabalho, inclusive, notificou ele para ajeitar. E aí ele disse, Michel, não tenho como endireitar isso, porque é assim, eu preciso de uma forma. E aí a gente foi para a pesquisa, foi estudar várias formas que a gente podia enquadrar. Na questão dele são os vendedores, os entregadores que fazem a entrega do produto dele, e a gente começou. E hoje a gente tirou 3 opções, fizemos reunião com o RH, reunião com a diretoria da empresa, e tivemos 3 opções. E aí eles foram pensar, e para isso eu cobrei um valor, né, um valor muito bom, que isso então não é um honorário recorrente, mas é um honorário que entrou no mês e que provavelmente vai passar a ser recorrente, porque ele possui outras dificuldades, mas foi uma forma que eu consegui entrar na empresa para fazer o nosso trabalho, demonstrar o nosso trabalho. E aí está o segredo. Quando ele me contratou para isso, eu também olhei as outras infrações, as outras notificações que ele teve no Ministério do Trabalho que não tinha a ver com esse assunto. E eu já dei algumas dicas para ele. Tem a dúvida de que ele vai olhar e vai dizer o seguinte, não, eu preciso desse cara aqui no preventivo, fixo, mensal, para que eu possa ligar para ele, para que eu possa trazer para ele as outras dificuldades que eu tenho. Ele tem 300 funcionários. Então é isso que eu digo para vocês. Qualquer forma de você criar algo que possa fazer diferença na vida do seu cliente, ou pessoa física ou pessoa jurídica, você pode criar isso, publicar, jogar na sua rede, fazer um blog, divulgar por aqui, Instagram, Facebook, porque as mídias sociais você tem que usar a seu favor. Né? Tem outras plataformas que se usa aqui para impulsionamento desse conteúdo que você pode te ajudar a captar o cliente. Então não dá para reclamar e não pode ficar dizendo que a advocacia é difícil, que a advocacia não tem, que eu não consigo evoluir na advocacia, porque eu tenho vários processos, vai demorar 10 anos. Realmente, pessoal, o judiciário hoje não é o melhor caminho na minha concepção. O melhor caminho hoje é o extrajudicial. E no momento que você faz o extrajudicial, você evita que aquela empresa ou que aquele cliente judicialize a questão. Evitando a judicialização de questão, você traz
das questões, você traz a economia para ele. A economia, o bom olhar do funcionário, no meu caso, ou das pessoas para aquela empresa, tendo um número muito baixo de processo, tanto trabalhista, quanto fiscal, quanto outro tipo de processo, defesa do consumidor. Então, quando ele tem essa assessoria, e você precisa passar esse valor para ele, e aí esse valor está dentro de ti, ele vai enxergar um investimento, e aí aquele meu colega que falou que o meu trabalho era um custo, que ele enxergaria como custo, ele passa a mudar e enxergar como investimento. Então, reforço aqui que todas as críticas que eu sofro e que eu sofri, eu sofro muitas até hoje, eu reverto isso como uma motivação de eu poder melhorar o meu produto, o meu serviço, para que as pessoas enxerguem. Bom, se aquele cara me disse que talvez eu tenha que mudar, eu vou analisar isso. Reservado a alguns que são invejosos, e tem bastante, alguns são críticas construtivas que você pode ir modulando isso para que melhore, se ele está tendo essa visão. E nada impede que você pergunte para outros parceiros ou para clientes, mesmo que não for seu cliente, que seja um amigo, que seja um conhecido, para ver qual é a visão que ele está tendo do teu produto. Como é que ele enxerga quando tu oferece isso. Se você precisar treinar no espelho, treine no espelho a argumentação. Mas o mais importante é você acreditar naquilo que você faz, quebrar as objeções dos clientes, porque todo cliente, praticamente todo cliente, ele que você captar, ele vai dizer que não precisa do trabalho. E aí é essa hora que você tem que quebrar as objeções. Eu já fiz aqui, eu já falei aqui, quebra de objeções para advocacia preventiva trabalhista. E isso é em geral. Isso é em geral. Muitas vezes nem ele sabe, nem o próprio cliente sabe que ele precisa do seu trabalho. E quem é que precisa informar isso para ele? É você. Tá? Então, falei sobre o direito imobiliário, o direito tributário, ambiental, o trabalhista, que é a minha área, a minha cancha, os contratos em gerais, que é os contratos com o fornecedor, que são contratos... Porque assim, um supermercado quando faz uma venda, ali é um negócio jurídico. Quando ele vende um chiclete, uma bala, quando ele vende qualquer que seja o produto que tem dentro do mercado, ali é um negócio jurídico. Aquele negócio jurídico pode gerar passivo, aquele negócio jurídico pode gerar uma dificuldade para o empresário, para o dono. E se ele tem uma assessoria que ele possa ligar para saber se naquele momento como que ele deve agir, se ele deve devolver o produto, se ele tem responsabilidade sobre o produto que ele está vendendo ou não, enfim, em quanto tempo ele tem para dar garantia, quanto tempo não tem, como é que faz, como é que não faz, ele vai enxergar o valor no seu trabalho, independente da área que você vai atuar. E aí diz, Michel, então eu preciso ter um escritório com todas as áreas? Não, você precisa ter a sua especialidade, onde você vai ser o especialista, e a partir desse momento, quando você gerar resultado com a sua especialidade, ele vai te ligar para perguntar sobre as outras, que é o que acontece muito comigo. Claro que hoje os maridos dos meus clientes já me conhecem há mais tempo e sabem das outras áreas que eu tenho, mas sabem também das áreas que eu não tenho, e mesmo assim eles me ligam. Tive um exemplo agora essa semana, me ligou um cliente com um problema crime, tá? Crime lá com um funcionário dele, enfim. O que eu fiz? Logo chamei o meu parceiro de crime e coloquei em contato com ele. Falei, fui sincero para ele, meu amigo, eu não entendo de crime, eu sei aqui qual foi o delito que foi cometido ou que foi falado, que foi cometido, mas eu não entendo. Então, para aprofundar, eu tenho um parceiro do direito penal, então eu vou te dar o contato, eu vou passar teu contato para ele e ele vai fazer. Então, isso trazer resultado para o cliente, porque não foi na tua área, mas tu foi digno, foi honesto, foi transparente e indicou um cliente, indicou um parceiro. Esse parceiro, por combinação que eu tenho com todos os meus parceiros, emite aí uma parte da remuneração para a equipe, enfim, para quem o indicou. E é assim que funciona. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso para os meus clientes, eles sabem, porque é assim que funciona. Quando você vai no mercado comprar algo, você compra, paga e leva o produto. Ali, o produto tem a margem do fabricante, tem a margem do representante, tem a margem da distribuidora e tem a margem do mercado que está te vendendo. E nenhuma pessoa acha ruim por isso, ela paga o preço do produto que ela está comprando, se é caro ou se é barato, isso é uma coisa subjetiva. Então a questão do serviço jurídico é a mesma coisa. Eu já disse para vocês aqui, que eu tenho até anotado aqui, que advogado é um vendedor como outro qualquer, que é uma função tão importante como qualquer outra empresa. Então você precisa vender, você precisa oferecer, você precisa planejar algo, um produto jurídico para oferecer. Através das redes, através do seu conhecimento, através da sua rede de relacionamento, através da rede de relacionamento dos outros, mas você tem que comunicar. Um outro exemplo que eu conto aqui de como isso hoje é a minha renda principal no escritório, que é onde sustento o meu escritório mensalmente e sobra,
né? Graças a Deus e graças a nós, e graças à equipe, graças a mim, né? Outro exemplo é que eu participo de alguns eventos, e agora na pandemia participando de evento online, mas não deixando de participar de uma associação aqui, que eu inclusive já falei para vocês que eu participei aqui de uma reunião com dos prefeitos, tanto o prefeito atual quanto o prefeito que vão ser eleitos, das propostas aqui, e tive a grata felicidade de receber uma ligação, né? As pessoas falam, tu recebeu ligação do nada? Não, não foi do nada. Eu entrei no grupo e me apresentei como um advogado especializado em advocacia preventiva trabalhista, né? E com alguns clientes nesse ramo, por isso estou aqui. Então, dias depois, um renomado bar e restaurante aí me ligou perguntando como é que funcionava o trabalho. Marquei reunião, estamos aqui hoje, ou essa semana enviei, anteontem eu acho, enviei a apresentação do nosso trabalho, porque ele tem, além dele, tem outros familiares que têm o mesmo negócio, provavelmente um contrato que eu irei fechar recorrente de honorários recorrentes, extrajudiciais. Por que ele me disse? Que está sofrendo hoje ações que praticamente está quase que sugando o patrimônio dele, porque são empregados de muito tempo. E eu disse para ele, cara, a gente precisa arrumar, passar um marco nisso, passar uma régua nisso, para trás a gente vai tentar negociar e para frente eu te garanto que vai reduzir drasticamente. Basta a gente cortar um pouco a carne e mudar a tua estratégia e mudar como tu vem fazendo hoje, que não está dando muito certo. Então o empresário tem que estar aberto para isso. E ele me procurou. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês têm que acreditar no seu trabalho. Tem que chegar lá e anunciar o que tu faz. Tem que criar um produto. Se você não sabe criar um produto, eu te ensino a criar um produto. Eu vou te ensinar a criar alguma coisa. Eu vou te ensinar, independente da sua área, e eu te ensino, manda por aqui, ou continua me acompanhando nas redes, eu vou continuar fazendo isso, ensinando as pessoas a montar um produto jurídico para que ele não dependa apenas do judicial, que é o tema da nossa live, que é honorários recorrentes extrajudiciais. Então hoje eu ganho honorários recorrentes, vamos lá, com advocacia preventiva trabalhista, eu ganho com advocacia preventiva civil, eu ganho com advocacia preventiva tributária. Mas tu acabou de dizer que não é especialidade, tanto especialidade, mas os advogados que eu indico, eles me remuneram. Eu tenho, inclusive já tive, hoje não tenho, honorários extrajudiciais ambiental, porque eu já indiquei, penal, né? E civil, contratos de geral, que eu tenho a área aqui. Então hoje, outra questão também, muito importante que a gente tem aqui, inclusive a gente tem um cliente de administração pública, a gente participou de licitação, então a gente é o advogado dessa empresa pública, a gente faz análise dos contratos de licitação, que essa empresa faz licitação com seus fornecedores. É uma empresa pública que faz contratos com terceiros. Esses contratos com terceiros, todos nós sabemos da área do direito, ou se não sabe, fique sabendo, que esses contratos precisam ser licitados. E a gente faz toda a análise desde a constituição do edital, desde a construção do termo de referência, a gente faz todo o PI, que é o processo interno, para licitar. E depois que eles fazem a licitação, a gente analisa o contrato que é feito com aquele licitante, né, com o ganhador, e acompanha tudo isso. Então, nós aqui, além de ter o trabalhista, o civil, o imobiliário, né, os contratos, o tributário através de parceiros, os contratos em gerais, a gente tem aqui também o direito administrativo, onde a gente assessora essa empresa e a gente já vem oferecendo para outras empresas que contratam com a administração pública, aí pelo outro lado, esse trabalho. Hoje foi um dia que a gente viu a proposta para um consórcio, para um grupo que está fazendo algumas coisas em Porto Alegre, que eu não vou dizer isso agora, né, eu só falo depois que eu fecho o contrato, e a gente fez uma proposta de advocacia preventiva trabalhista, advocacia preventiva civil e advocacia preventiva e judicial, todos eles, de direito administrativo, ou seja, de contratos de licitações. Então, vejam que é amplo a gama de possibilidades, é um mar de possibilidades que se pode desenvolver para gerar honorários recorrentes e você não ficar atrelado apenas ao judicial. E aí você diz, tá, Michel, e agora que eu já tenho judicial, ou que eu tenho foco no judicial, como que eu gero honorários recorrentes? Como que eu faço? Bom, eu primeiro não aconselho você botar os ovos todos numa cesta só, né? Eu sempre gosto de diversificar mesmo dentro do direito. Hoje eu diversifico as minhas áreas, inclusive de ramos de atuação. Eu tenho outros negócios, como você já sabe, como eu já falei por aqui. Mas também na advocacia eu também não gosto de colocar tudo numa
no mesmo cesto. Por isso que eu amplio essa gama de captação, inclusive participo a maioria das licitações que saem, quando eu me enquadro, quando a gente olha o edital e se enquadra, lógico, com toda a responsabilidade, se enquadra nas exigências, a gente passa a participar de licitação. Isso é importante. E você não pensa que é muito difícil. Não é tão difícil. Existem alguns órgãos, basta você ficar ligado ali. E a gente tem aqui um programa que nos mostra as licitações de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E então aí a gente enxerga, começa a ver todos os editais relacionados à nossa área. Então é importante você se atentar a isso também, porque é um ramo bom, desde que a empresa seja uma empresa que normalmente tem caixa único, que possa pagar esses honorários, ou você olhar um histórico se ela vem ou não vem atrasando esses pagamentos. Como a empresa pública, qualquer empresa pública tem o portal de transparência. Ali você vai saber quanto o último escritório está ganhando, quanto o escritório atual está ganhando, para você inclusive fazer a precificação de média de mercado para você oferecer e participar da licitação. Porque muitas licitações, infelizmente, eu acho que isso não é interessante para as empresas públicas, mas é a lei, né? Tem a 9686, se eu não me engano, a 8666, que é de licitação, e tem a 3303, que é de empresas de economia mista, também que rege esses contratos. Agora o nome da lei é 8666 e a 13303, que regem sobre as relações de empresas de economia mista, de administração pública com os privados. Então é uma forma também de você prospectar cliente, né? Os clientes para a licitação, para você participar de licitação para oferecer seu serviço jurídico. E também é um ramo que você pode criar dentro do seu escritório ou dentro da sua advocacia, estudar isso, para você oferecer para os privados, para contratar com as empresas públicas, com a administração pública. Tá? Então aí falando dos processos judiciais, a pessoa fala, Michel, eu tenho muito processo judicial e às vezes eles não se pagam, demoram demais e tal. Eu já falei por aqui, vou dar outra dica. Você pode fazer através de PMT, né? Que é uma parcela mensal de trabalho, uma parcela mensal de manutenção de trabalho. Que é isso? Você tem um processo judicial onde você cobra lá R$ 49,90, R$ 39,90, pelo menos para manter aquele processo. Você já cobrou os honorários de entrada, talvez, ou não, você já cobrou o percentual, acredito que você tenha feito um contrato de honorários, que isso é muito importante, mas você acaba cobrando um valor, e isso é uma coisa que a gente implementa, cobrando um valor de manutenção de processo. Ah, mas o cliente vai dizer que não, Chico. Ah, tá louco, vai dizer que não. Mas aí aí é a parte que entra a quebra da objeção. Você vai dizer para ele, você vai ter a informação todo mês, você vai ter, toda hora que você ligar, você vai ter as informações, eu vou te passar isso por e-mail todos os meses. A gente vai ter o empenho dessa manutenção do teu processo, então, onde a gente tem que impulsionar ele, né? Porque é isso que eu falo, né? Não adianta também só ter o processo judicial, você tem que bater lá na sala do juiz, você tem que bater no cartório, você tem que falar com o secretário do juiz, você tem que falar com o assessor. Então, tudo isso é o trabalho do advogado, que muitas vezes eu não vejo o advogado fazendo. O que ele faz? Ele bota o processo e deixa e esquece, inclusive esquece do cliente. E essa é uma das maiores reclamações dos clientes que batem a minha porta. Pode ser que a gente cometa esse erro de, às vezes, ter algum lapso, que a gente tem muito trabalho e não ter toda essa atenção com o cliente alguma vez ou outra, pode acontecer. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque é justamente esse diferencial que você tem que fazer perante aos outros advogados. Existe muito problema de comunicação entre advogado e cliente. Isso é o que pode te diferenciar no mercado. Hoje aqui no escritório nós temos um sistema onde, né, nem é um sistema pronto, é uma obrigação, mas é um sistema, é um processo de que todos os nossos clientes devem receber as informações. Pessoa física, jurídica, não importa. Ele deve receber a informação. E agora, há pouco tempo atrás, eu estou alterando isso. Por a gente viver numa época hoje tão dinâmica, onde o que o empresário quer e o que o seu cliente quer é tempo, o que ele quer é tempo, porque tempo ele pode fazer mais dinheiro no ramo dele, então você não pode fazer ele perder tempo, você tem que mandar essas informações as mais claras possíveis, ou seja, menos juridiquês. Você tem que botar lá, em vez de você botar lá a apelação desprovida, entramos com embargos de declaração, está concluso com juízo. Qualquer advogado entende isso, mas quase ninguém leigo vai entender. Então você pode dizer o seguinte: o recurso que nós entramos está para ser julgado pelo juiz, entramos com outro recurso para esclarecer as dúvidas dessa decisão, aguarde.
entendeu? Você tem que usar da melhor forma possível, na linguagem mais simples possível, para que você tenha essa comunicação, o cliente não perca tempo, porque ele vai ler aquilo ali, ele vai achar que aquilo ali é grego para ele, e ele vai te ligar, ou ele vai mandar alguém ligar, e isso a empresa perde tempo. Então, quanto mais você otimizar o tempo do cliente, quanto mais você otimizar a informação para ele, e essa informação hoje, ela é muito importante entre cliente e advogado. Eu julgo que é uma das coisas mais importantes. Além de tudo que eu já falo, venda, atendimento personalizado, atenção com o cliente, isso entra dentro da atenção com o cliente, que é o quê? Que é a comunicação que você vai ter com ele, ou com o RH dele, ou com ele, pessoa física. Dar a informação correta e clara, a informação na linguagem sem juridiquês, porque é aí que tu prejudica a relação e às vezes pode ser mal interpretado. Mas aí o cara vai me dizer assim, Michel, eu já nem mando, agora eu estou mandando, tu ainda quer que eu mande diferente? Tudo bem, se você já manda, pelo menos ele está vendo. Qual é a vantagem disso? Primeiro, que ele vai ver que tu está prestando atenção no processo dele, na empresa dele, no trabalho que você ofereceu para ele. Segundo, é que ele vai te ter sempre na cabeça dele. Ou seja, quando ele for para um churrasco nas relações dele, quando ele for tomar um café com um amigo, e que o cara reclamar do advogado, que acontece isso quase todos os dias, quando eu converso com alguém, ele vai dizer, o meu advogado manda informação. E vou te dizer que talvez tu não seja tão bom, né, que isso também é relativo, quanto aquele advogado. Mas o simples fato de tu dar atenção, de tu mandar informação, ele é capaz de trocar o advogado e vir para você. Eu hoje, atualmente, e já há algum tempo, conquisto muitos advogados por ter essa característica. Muitos clientes por ter essa característica, e a reclamação que vem é a mesma. Ele não teve sangue no olho, ele não foi atrás do meu processo, ele foi para a audiência e a juíza fez o que quis com ele. É óbvio que cada um tem um perfil. Mas você precisa, que eu falo sempre aqui para minha equipe, para nós aqui, a gente precisa ter sangue no olho. Quando chegar tanto no judicial quanto o preventivo ou o extrajudicial, você tem que fazer como se fosse seu. E aí se você faz uma porcaria, é porque você se sente uma porcaria. Entende? E é isso que a pessoa tem que ter consciência. Você tem que fazer como se fosse teu, com garra, com alma, com vontade, com empenho, para o cliente ver, esse cara está lutando por mim. O problema nem é dele. Eu contratei ele podia fazer igual a outros, mas ele está lutando por mim. Judicial, extrajudicial, preventivo, não preventivo, tu precisa dar a atenção e lutar pelo teu cliente. Diminuir o passivo dele se essa é a intenção, diminuir o risco dele se essa é a intenção, para que não gere passivo, diminuir as ações, chamar para fazer acordo, né? Analisar os pontos que as ações estão entrando e ver o que tu pode resolver. Essa proatividade é que falta hoje no mercado de trabalho. E é por isso que está aí a oportunidade para você que está iniciando. E para você que ainda não tem o resultado desejado na advocacia, você precisa ser proativo. Mas para ser proativo, não pode existir a vergonha, não pode existir a timidez, ou se existir tem que vencer, e a necessidade pode ser que faça você vencer isso, tá bom? Aqui a Jéssica botou, quanto mais simples, mais eficaz, senão eles não entendem e ligam, e te tira mais tempo. E é isso aí, Jéssica. Além de te tirar o teu tempo, mas via de regra tu está contratada para aquilo, que é isso que ele pensa, ele tira o tempo dele. E quando tira o tempo dele, ele fica mais irritado, porque ele deixa de produzir para ele. O que eu sempre digo para os empresários quando eu converso com eles, donos de empresa, ou gerente, ou diretor, eu falo, cara, tu tem que ter tempo para produzir e fazer o teu produto, para vender o teu produto, para vender o teu serviço. Deixa que o restante, essa parte jurídica, eu faço. E aí para isso você vai ter lá um mapa do que está acontecendo, porque eu vou te informar todos os meses o que está acontecendo. E isso serve para pessoa jurídica também, tá, gente? Então isso pode ser um diferencial quando tu for enviar a tua proposta. Isso pode ser um diferencial. É tu dizer que as partes interessadas, que você vai ter o canal direto, que você vai estar informando ele semanalmente. Eu tenho cliente aqui que tem um processo de maior volume, ou de valor mais voltuoso, não é maior volume, mas de valor mais voltuoso dele, que ele fala, Michel, eu quero semanalmente. Eu digo, ok, beleza, então eu passo semanalmente para ele. É ele que exige e eu faço. Por quê? Porque eu cobrei muito bem os honorários, e cobrei um percentual muito bom no final, e é um valor muito bom para receber. Então é isso que você tem que prestar atenção, independente do valor, não é isso que eu quero passar, independente do valor da ação, se você se propôs a fazer um bom trabalho para outra pessoa, faça para ele o que você gostaria de receber. Então, se você fizer, volto a dizer, uma porcaria, porque você se sente não merecedor de um bom trabalho, e isso acontece muito, e isso aqui está aqui dentro. Então, pessoal,
eu passei aqui, foi muito rápido, eu vou tomar uma aguinha de novo porque eu não parei. Foi bem rápido, eu comecei em cima do horário, já é 20h34, ou seja, deixa eu clicar aqui, faltam 10 minutos, né, praticamente para a live encerrar. Eu quero deixar aqui para algumas perguntas, eu quero deixar aqui para algumas dúvidas e quero dizer para vocês que a cada dia eu estou mais empenhado no meu projeto de ajudar advogados a destravar na advocacia, de ajudar advogados já no primeiro ano de advocacia a ganhar dinheiro, né? Que a gente acha que é impossível o cara ganhar dinheiro no primeiro ano de advocacia. Não é impossível, é possível, mas você tem que seguir alguns caminhos, você tem que seguir algumas diretrizes que talvez vá doer na saída da sua zona de conforto. Então é isso que eu digo, saia dessa zona de conforto, procure algo. Michel, eu não sou especialista em nada, não tenho nenhuma especialidade. Preste atenção no mercado, olha o que está acontecendo. Com o direito desportivo, por exemplo, os e-sports, né? Tem advogados já se especializando somente em contratos de players de e-sports. Direito esportivo, no mundo do futebol, tem gente que se especializa nisso. Eu tenho uma empresa nesse ramo, então eu faço tanto a parte jurídica como a parte de intermediação, né? Uma empresa que ainda está gatinhando, mas que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, nada começa grande, tudo começa bem pequeno e vai crescendo com muita humildade. Hoje eu, por exemplo, liguei, falei com alguns diretores de alguns clubes, né? E com toda a humildade eu disse que estava iniciando, que estava começando, que era advogado, e prontamente as pessoas passam a te receber de outra forma. Não adianta tu chegar com arrogância, com prepotência, porque tu é advogado, porque eu sou... Não, você tem que chegar com humildade. Você não é aquilo que... Não, você não é a sua profissão, você é uma pessoa, você é a sua essência. Né? Aqui, a sua profissão só vai expandir aquilo que você já é. O dinheiro só expande aquilo que você já é. Ele não transforma ninguém. Então você tem que ser isso. A gente estava discutindo também, inclusive, hoje com uma reunião aqui de um outro projeto que eu participo com o pessoal de Brasília. Antes de entrar na live, eu estava em reunião com eles, que é o Dr. Max Telesca, meu grande parceiro e minha base em Brasília, né? Nós temos uma base em Brasília que é no escritório do Dr. Max Telesca, e nós estávamos conversando sobre isso. A gente precisa ser mais humano, a gente precisa ter mais humanidade com as pessoas. E aí essa humanidade pode te trazer muitos benefícios como advogado, como iniciando na advocacia, e aí esse pode ser o seu diferencial. Qual é o diferencial? Dando uma exclusividade, dando um atendimento personalizado no extrajudicial, no judicial, informando o seu cliente, deixando ele informado das coisas que acontecem com o processo dele, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e esses honorários extrajudiciais passam a ser o teu ganha-pão, digamos assim, e até daqui a pouco seja o ganha carro, o ganha casa, o ganha comodidade, o ganha prosperidade, que é isso que a gente busca na vida, tá? Aqui é Sheila Coelho. Sou especialista em direito empresarial, mas não ingressei na advocacia ainda. Sou CLT de um grande escritório, mas a vontade de ser autônomo é grande, faltando coragem de arriscar. Pô, Sheila, muito obrigado pelo comentário. E, Sheila, o que tu passa é o que eu arrisco a dizer que é o que 90% dos advogados que se formam passam, tá? Que é a dificuldade de iniciar do zero, a dificuldade de sair da CLT, né? Para empreender na advocacia. Mas eu vou te dar uma dica aqui, tá? Tu já me acompanha aqui, eu nunca tinha visto um comentário teu, mas que legal, fico muito feliz, como eu sempre digo aqui, se eu puder ajudar uma pessoa, já cumpri a missão da live, da vida, enfim, eu já vou embora feliz da vida, né? Depois de um dia de trabalho, que é como eu disse, a gente tem que amar o que faz, e aí quando tu ama o que faz, não passa a ser trabalho, passa a ser uma satisfação que faz o teu coração cantar. Mas vamos lá, eu sou meio filosófico, mas vamos lá. Faltando a coragem de arriscar. Sheila, seguinte, o mesmo trabalho que tu faz, o mesmo esforço que tu faz hoje dentro desse escritório e o mesmo esforço que tu vai fazer para você mesmo é o mesmo trabalho, é o mesmo esforço. Ele não muda nada. O que muda é que às vezes a gente tem uma insegurança por estar atrás de um cartão, atrás de um nome, né? E eu acho que as transições começam primeiramente dentro de ti, né? A gente não é radical, eu fui radical, não aconselho isso para ninguém, mas eu fui radical, eu cortei a ponte, né? Eu quebrei a ponte da volta, então eu não tive, como se diz, eu não tive opção, eu tive que ir. Então assim, acho que começa a coragem, e
essa expectativa começa primeiro dentro de ti. E aí chega um momento da tua vida que você precisa fazer essa transição. Você precisa sair de trás daquele cartão, né, que é o nome desse escritório que você trabalha, para você ser a Sheila Coelho, né, para você ser a sua advocacia, para você ter a sua identidade, para você ser a sua própria comandante da sua própria vida, né? Eu queria te dizer uma coisa que eu não sei se tu já ouviu outras vezes, eu quero te dizer, estabilidade afasta a prosperidade. Então, se você não der um basta, uma hora ou outra der um basta nisso, aqui eu tenho outros conteúdos, tem outros conteúdos gravados aqui e mais que eu ainda gravarei, tudo começa pela trava mental, tudo começa pelo seu mindset, né? Isso aqui não é coach, não é nada, né? Eu respeito todas as formas, todas as profissões, não, isso aqui é a realidade daquilo que eu passei. Eu não fiz curso de coach, eu não fiz curso de PNL, não fiz nada. O que fez foi a necessidade, algo dentro de mim, de não admitir ser empregado de outra pessoa, nada demais, ser pobre como eu era, e não que eu seja hoje rico, mas hoje eu consigo estabelecer as minhas metas e crescer a cada dia e evoluir a cada dia com toda a humildade possível, tentando ajudar os outros. Né? Porque você só consegue ajudar o outro quando você já trilhou o caminho, ou quando você trilha o caminho. Você só consegue ajudar alguém quando você tem dinheiro. Então não é feio querer ganhar dinheiro, não é feio querer ter o seu próprio escritório, não é feio e não der bola para quem julga, porque quem julga não está fazendo nada. Né? Então eu acho que essa tua colocação aqui, como eu te disse, é 90% da dúvida e das travas mentais que os advogados têm. Mas quero te dizer uma coisa, eu posso te ajudar, tá? Eu estou aqui, se algo que eu falei aqui já te ajudou, legal, mas eu posso te ajudar. E isso a gente vai com o tempo aqui, te agradeço por estar me seguindo, né? E tu pode fazer uma transição tranquila nisso, e a gente pode, até inclusive, o meu papel é esse, é pegar na mão dessas pessoas, é pegar na mão de vocês e transformar isso e mostrar que é possível. Eu não quero, de forma alguma eu vim aqui para fazer alguma autoajuda ou alguma coisa. Não, a forma que eu vim aqui é de tentar passar para vocês a minha história, a minha experiência e colocar isso dentro de um método que eu possa ajudar vocês a fazer isso. E eu estou fazendo isso com um amor à troca de conhecimento. E eu tenho certeza que que quando a gente conversar ou quando a gente trocar ideia sobre isso, tanto eu vou aprender contigo quanto você vai aprender comigo, como já acontece por aqui pelas lives, né? Aqui o nosso Abel Feliciani, que é o nosso grande mestre, colocou um comentário aqui, ó. Um passo possível é construir um fundo garantidor para a transição. Exatamente. Esse é por isso que eu falei de criar. Obrigado, Abel, pela dica aí. O Abel é um grande exemplo disso também. A gente fez uma live também fantástica aí, acho que foi a última live que a gente fez. Foi fantástico com o Abel, demonstrando que o aluno nota 6, ou que aquilo que tu foi na faculdade, pouco importa para a tua vida profissional. Então, vai atrás dos teus sonhos, Sheila. Vai atrás dos teus sonhos, vai buscar aquilo que está dentro do teu coração, né? É óbvio que a gente... E às vezes tem que fazer loucura também, tá? Às vezes não dá para programar demais não, tá bom? Então eu acho que tu já tem uma especialidade de direito empresarial, cria algo que tu possa contribuir, que tu possa fazer diferença na vida de outra pessoa, que tu possa ter resultado na vida de outra pessoa ou na vida das empresas, já que tu tem empresarial. Te comunica com o maior número de pessoas, comunica com as pessoas quando tu vai falar com ela, fale o que você faz, né? Não é só ser eu sou advogado, não, eu sou advogado empresarial e minha especialidade no empresarial é essa, eu ajudo as empresas a fazer isso, então, sabe, não tenha vergonha de te comunicar e de dizer quem tu és, tá? Olha aqui, ó, olha aqui a dica da outra Jéssica. Sheila, cria coragem, faz um produto, faz ligações e conta com o Michel, porque ele entrega muita dica boa. É isso aí, ó. Viu? Obrigado, Jéssica, pela consideração e pelo elogio. Fico muito feliz que posso te ajudar também. Ela riu aqui depois, é isso aí. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma loucura, tá, Sheila? Vai na fé, faz essa loucura aí, que tu vai ver que vai valer a pena. E eu volto a dizer, o mesmo trabalho que tu vai ter não fazendo e sempre contando as moedas, é o mesmo trabalho que você vai ter tentando chegar na prosperidade, tentando parar de contar moeda, parar de trabalhar para os outros, trabalhar para você mesmo, tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui, muitas participações legais aqui, tá?
Jéssica, Sheila, Thiago Leite, meu parceiro, tá aí um cara que é empreendedor de sucesso, o Abel, Felipe Bernardes, Hamilton, boa noite, só passando abraço, tô de olho em você. Valeu, grande Hamilton, grande Berger, tá certo? Eu queria agradecer de coração, sempre a minha live eu não consigo encerrar direito, porque eu falo pra caramba, mas eu acho que o que é válido aqui é passar a informação para as outras pessoas, tá bom? Quero agradecer demais a presença de vocês e dizer que eu estou sempre à disposição de vocês e tamo junto, bora vencer e vamos tocar o terror nessa advocacia aí e vamos pra frente, que é para lá que se olha, é para lá que se encaminha e não dê bola para quem julga, esqueça o seu passado, o passado só serve para uma coisa, para te impulsionar para o futuro. E vamos viver um dia de cada vez, tá bom? Tamo junto, obrigado aí, a atenção por esse horário, e eu sei que todo mundo chega aí cansado em casa ou chega do trabalho, mas eu queria agradecer de coração a participação de todos, contem comigo e tamo junto.